Eu sei que você estava na expectativa, né? Conversando aqui em off com o pastor Guerra, pastor Rogerinho e outros dias aí, a gente sabe, né, da repercussão que esse programa tem por todo o país, por todos os lugares onde a Rede Super chega, pela internet, o mundo é o limite, pelas parabólicas digitais, né? A gente que é abençoada por esse ministério, que pode estar hoje também aqui na televisão, na Rede Super, levando essa mensagem a você. Pastor Guerra, bem-vindo, pastor Rogério. Deus abençoe. Ó, nós temos uma saudação que eu estou aprendendo com eles aqui, né? Sem saber exatamente o que é, eu sei que é do coração, nosso coração deles, mais ou menos isso. E eles me passaram esse tema, né? Toda semana, cada dia, nós temos falado de algo especial que toca o seu coração, participação telefônica. A gente já quer deixar disponível o telefone para você, 3253-3320. Você liga para a gente, participa com a sua pergunta, com a sua intervenção, aí seu comentário ao vivo aqui no nosso programa. E o tema de hoje é a regra para uma vida de fé. Eu sei que fé é algo que agrada o coração de Deus. A gente já falou na semana sobre a fé, sobre o crescimento da fé, sobre a fé natural que nós temos, a fé que é de Deus, a fé que cresce, né? Mas talvez você esteja bem, mas quais são essas regras? Eu quero ter fé, eu quero aumentar a minha fé. Nós vamos saber sobre essas regras e começando com a meditação do tema, o pastor Guerra trouxe hoje uma passagem para a gente da Palavra de Deus. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Isso, né? Nós temos aqui sobre a questão da fé e a gente sabe que Deus ele tem nos orientado a questão da fé, né? Então fala assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Tá? Tudo é possível ao que crer. Nós tivemos uma série aqui, né? Primeiro nós falamos sobre os sugadores, depois os geradores, depois quando o preço é maior do que queremos pagar, né? E agora nós temos aqui a regra de fé. E uma coisa aqui que eu vi no texto aqui, fala assim, se podes, tudo é possível ao que crer. Então, nós temos que entender que, né, no termos assim que Deus coloca para a gente, se você crer, tudo é possível. O Senhor não cita assim, um pedaço é possível, um terço é possível, né, a metade é possível, ele cita tudo é possível. Eu creio que uma da regra de fé é a gente levar a entender que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então, o Senhor, ele tem tudo para você, né? Agora, você tem que crer. Uma das regras da fé é crer que o Senhor pode fazer proezas na sua vida. Então, Tiúlia, a gente tem, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que crer. Tem que acreditar que aquilo vai acontecer na minha vida. E muitas vezes essa questão da fé eu não vi ainda, tá? Ela está sendo gerada no mundo espiritual. Eu tenho que crer naquilo que é abstrato, aquilo que eu não peguei, que eu não toquei, que eu não enxerguei. Você entendeu? Eu sei que não é fácil. Né? E esse versículo, Guerra, pastor Rogério, ele é tão conhecido que mesmo as pessoas que não são cristãs, que não professam a fé, ou até mesmo não leem a Bíblia, já tem isso como até um provérbio. Não é nem um versículo. Eu posso tudo, né? Eu tenho poder, com meu pensamento positivo, com minhas boas palavras, mas parece que esquece o resto do versículo, né? Tudo é possível aquele que crê. Né? É interessante, Tio, quando nós pensamos nesse texto, né? A regra para uma vida de fé. E é interessante o quanto que nós tivemos de perguntas no princípio dessa semana em relação à fé. É verdade. Né? E a gente já tinha programado esse assunto tema para hoje. Porque ele tem muito a ver com a vida que nós precisamos levar. Agora, a questão é, qual é a regra para uma vida de fé? A regra para uma vida de fé é não colocar regras para limitar a fé. Então, a regra para a vida de fé é não ter regras. Só funciona dessa forma dentro de uma caixinha? Exatamente. Se eu fizer isso, eu limito. Então, eu não vivo uma vida de fé. Então, eu preciso deixar que a fé,
gere o que precisar gerar, eu preciso caminhar sem a limitação, inclusive da minha razão, da minha lógica, dos meus pensamentos, sem a concepção daquilo que a minha cultura traz, sem buscar a compreensão dos outros. Então, é viver realmente completamente, sem nenhum parâmetro. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu tenho fé, mas essa doença é muito grave. Eu tenho fé, mas o desemprego está grande no país. Isso é um limitador da fé. Exatamente. Observe o seguinte, quando você falou, eu tenho fé, mas essa doença é muito grave, o que você acionou? Você acionou a sua racionalidade diante de um diagnóstico com relação à doença e diante de uma estatística. Por que a doença é muito grave? A gente vê muito isso. Não, mas eu pesquisei na internet, 90% dos casos dessa Fatal. doença geram óbito. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando aquilo que é a minha fé dentro de uma regra estabelecida por um parâmetro e uma medida estatística. E o que eu faço? Eu vou viver a minha vida de fé? Não. Por quê? Porque eu estou limitando a minha fé em os outros 10%. Se 90% chegam a óbito, no caso da doença, da enfermidade, então o que sobra? A minha fé só tem a chance de trabalhar com os outros 10% que sobrou. E fé anda sempre longe das estatísticas. Uma vez no encontro de pastores, eu estava lendo o livro, o cara estava contando isso, há muito tempo, cada um dava um testemunho. Aí veio um rapaz, muito simples, de uma província, e ele falou assim, olha, é interessante que quando Jesus entrou lá nessa província, ninguém morre mais. Porque se morrer, a gente vai lá, põe a mão e ressuscita. Entendeu? Então, o testemunho dele assim, foi uma coisa tão forte na questão de fé, porque qual que era a fé dele? Bom, se Jesus ressuscita, nós vamos pôr a mão e ele vai ressuscitar. É questão, né, do que você citou aí, o pastor Rogério citou, o quê? O cara já limitou. A enfermidade é maior, então já colocou maior do que Deus, já botou na forma. Né? Eu tenho que crer, se Deus é Deus do impossível, então tudo está debaixo do controle dele. Eu tenho que crer o quê? Se Deus quiser, essa doença vai sumir e essa pessoa vai ser curada. E eu creio nisso, eu tenho que crer, eu creio que vai. E sei que Deus pode fazer isso. Então a gente tem que acionar essa fé, nós temos que acionar a fé. Né? E eu tenho que crer o quê? É possível? É. Se Deus é do impossível, eu vou crer no impossível. E aí o Senhor opera. Dentro dessas regras, pastores, existe um exercício que a pessoa possa fazer para que ela desenvolva essa fé? No aspecto assim, talvez as pessoas tenham o costume de chegar diante de Deus com, teoricamente, coisas graves, né? Situações que elas assim, mas espera aí, eu machuquei meu dedinho do pé, Deus vai se importar com meu dedinho do pé? Não, agora se eu estou com uma enfermidade séria, aí eu vou buscar Deus. Imagino que o exercício de fé começa com umas pequenas coisas. Isso foi passado para as pessoas, isso foi passado. Muitas vezes a pessoa fala assim, uma vez uma pessoa falou comigo assim, Deus não incomoda com as coisas pequenas, não. Você entendeu? Eu falei, ao contrário. Nas pequenas e nas grandes é que ele atua. Ele incomoda com todas. E muitas vezes a pessoa tem... Isso aí, tio, é um pensamento negativo. E é uma das coisas que as pessoas já têm que tirar da vida delas, é o negativismo. Isso aí já é uma coisa que tem que eliminar, para que ela chegue a esse ponto da questão da fé. Por isso que muitos, né, recebem mais coisas, não é porque Deus faz acepção nem nada, não. É porque ele acionou a fé, tirou o negativismo e creu que Deus pode fazer aquilo. Entendeu? Para mim, um dos pontos é esse, tirar o negativismo. Não é uma das regras. Uma das coisas muito interessantes, Julie, nessa sua fala, é que a gente percebe que as coisas pequenas eu posso fazer. Eu resolvo. Eu resolvo. As coisas grandes que eu não posso fazer, eu transfiro para Deus. Então, na realidade,
o hábito que muitas vezes nós temos de fazer as coisas na nossa própria força, agir de forma independente de Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus em todas as coisas, mas tem aquele negócio. Se é uma dor de cabeça, eu vou e tomo um analgésico, né? Agora, e se não tiver o analgésico? Aí a questão é, vou continuar com dor de cabeça? Não, aí é que eu vou lembrar que eu posso orar. Mas se tem o analgésico, É o primeiro? é o primeiro, é o imediatismo nosso, entendeu? E de fazer as coisas na nossa própria força, na nossa limitação, naquilo que a gente já tem nas nossas mãos e esquecemos que nós também temos na nossa mão todas as possibilidades em Deus através de Cristo Jesus. Amém. Nós temos nas nossas mãos a habilidade e a liberação de Deus de usar o nome de Jesus. Nós temos em nós também aquele que cura todas as doenças, porque Deus, quando Ele fala, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, então Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos cura. Nós já temos isso? Temos. Agora, muitas vezes, isso para nós não é palpável. Igual é o analgésico que está na gaveta. E é interessante porque, em alguns momentos, a gente associa até as duas coisas. A gente vai, pega o analgésico e ora a Deus para Deus usar o analgésico. É fácil isso. Mas segura aí, isso que tá interessante, porque a Marilda está no telefone querendo participar com a gente. Bom dia, Marilda, bem-vinda. Alô? Alô? Tudo bem, Marilda? Caiu. Tá me ouvindo, Marilda? Caiu. Caiu, tá ligando de Juiz de Fora. Marilda, tenta novamente, você, nosso telespectador que quer interagir com a gente, 3253-3320. Desculpa. Não é? Então, É verdade. é uma coisa interessante. Por quê? Porque nós, o ser natural, ele tem essa necessidade do palpável, do concreto, do visível. Ai, senhora, Deus abençoe esse comprimido, né? Sim, Senhor, abençoe esse comprimido para que eu, tomando esse comprimido, eu possa passar sarar a dor de da minha Uma cabeça. coisa também que eu acho é o medo. Outro dia eu estava conversando com a pessoa, falou assim, eu estava no lugar e tinha uma pessoa enferma e Deus falou comigo assim, ora para aquela pessoa. E a pessoa falou assim, eu fiquei, é da minha mente? É Será Deus que eu tenho falando? que orar? É Deus falando, você entendeu? E muitas vezes as pessoas têm esse medo referente a elas mesmas. Você entendeu? Coloca na mão do Senhor, o Senhor vai fazer isso. Mas será que isso é da minha mente? Será que Deus realmente vai fazer? Então, o medo, ele é muito forte na questão de tirar essa confiança na fé. Da pessoa confiar naquilo que realmente é sobrenatural. Então, o medo, ele é muito forte e ele atrapalha as pessoas de tomar essa posição de fé. Mas se eu estou certo nesse pensamento, me corrige caso contrário. Nossa telespectadora, que está arvorando aí fazer um trabalho em tricô, está aprendendo a fazer tricô. Então, ela quer fazer um tapete fantástico, mas de repente ela vai começar exercitando com um cachecol desse pequenininho, né? Na fé não funcionaria assim também? A gente exercitar nas coisas do nosso dia a dia, para que quando eu estivesse do lado de um enfermo e o Deus falar comigo, ora por ele, eu já estou tão exercitado no ouvir de Deus, no falar de Deus, que isso vira, dentro da minha regra de fé, um hábito normal? A questão, eu acho que precisa ser desenvolvida aí, tio Uli, não é só a minha fé, mas o meu discernimento e a minha relação com Deus. Verdade. Quando eu sei que Deus está falando. Ainda ontem eu estava falando para a turma que eu estava ministrando, que aquele que manda paga a conta. E é uma coisa muito interessante. Isso significa ter determinadas atitudes que são atitudes de fé. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que Deus me mandou fazer, eu tenho que não apenas obedecer o que Deus está falando, mas como também acreditar de que se Deus está mandando é porque Ele vai suprir cada uma das coisas que são necessárias para que aquilo seja feito. Deus não vai mandar eu fazer uma coisa, no sentido de uma ordem, e deixar que eu não consiga fazer porque estão faltando
coisas para que aquilo seja feito. Entendeu? Então, eu preciso muitas vezes ter esse entendimento nessa relação com Deus, no sentido, Senhor, é para fazer? É. Ok. Mas é para fazer agora? Sim. É para fazer de que jeito? É para usar o quê? Entendeu? Então, muitas vezes, nós precisamos, nesse relacionamento que nós temos com Deus, dessa comunhão com Deus, de fazer até mais perguntas, porque Deus ele vai nos respondendo as perguntas. Ele não quer que a gente saia e faça as coisas por nós mesmos, senão isso não seria a fé, seria a nossa própria força. É acreditar que Ele está ali conosco, Ele vai fazer, Ele vai prover, Ele vai trazer os ajudadores quando for necessário, né? Porque quando a gente começa a entender isso, e aí a gente entende perfeitamente que não há limitação numa vida de fé. Não há regras para uma vida de fé. Por quê? Porque Deus pode gerar o novo. Ele traz à existência aquilo que não existe. Se Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe, como que eu vou estabelecer uma regra para viver aquilo que eu nem sei se existe? Então não pode ter regras para viver uma vida de fé. Então, esse é o ponto. Eu não posso limitar a fé em nada daquilo que eu possa controlar. Senão, não é fé. Né? Eu costumo fazer uma colocação bem interessante, porque a fé ela é burra. A fé é cega, mas não é burra. É cega em que sentido? A fé é cega no sentido de que quando você acredita mesmo. E você não pode ver nada além daquilo. Verdade. Né? Então é como se você tivesse embriagado, né? Seduzido, embriagado. A fé, ela me cega. Eu vejo só aquilo. Não vejo mais nada. Mas ela não é burra. Não é burra no sentido de que eu não posso sair dali e fazer as coisas de qualquer maneira sem o direcionamento de Deus. Né? Então, eu queria aproveitar e dizer que nós estamos... Você perguntou ontem, né? Como está... como é que está a escola? E realmente a escola está, assim... muito, mas muito satisfatória para nós e para as pessoas que estão participando. Eu queria até mandar um abraço para os nossos alunos que agora estão no intervalo. E queria também deixar que nós temos recebido muitas perguntas a respeito sobre a escola normal. A nossa escola normal vai começar no dia 9 de fevereiro. O que é essa escola normal? É a escola que vai funcionar com 2 ministrações por semana, segundas e terças-feiras. Então, toda segunda e terça-feira, nós temos 2 horas de ministração e cada dia com um tema. Então, essa é a nossa escola normal, não é a escola intensiva como a gente está tendo agora nessa semana, mas é uma escola que tem cada módulo, cada um dos 3 módulos tem uma duração de 8 semanas, então praticamente 2 meses. E a nossa escola regular vai começar agora no dia 9 de fevereiro. Então, para você que está na Grande Belo Horizonte, tenha essa oportunidade. Nós teremos turmas tarde e noite. Então, se você tem disponibilidade à tarde, sim. Se você não tem disponibilidade à tarde, nós teremos turmas também à noite. Então, eu queria tirar essa dúvida, que tem muita gente ligando e perguntando. Já esclarece. Já esclarecendo. Quero aproveitar, agradecer ao pastor Guerra, pastor Rogério, dia de hoje. Telefones aí da Clínica da Alma na telinha também, 3429-9514 e 15, para você participar. Muitas participações por telefone e escritas também. Quem sabe em outras oportunidades, recebi uma participação muito interessante aqui da Leilane. Leilane, perdão, porque não vamos ter tempo hoje. Quem sabe no programa de amanhã, mas com certeza vou estar direcionando seu comentário para os pastores Guerra e Rogério também. E eu vou, desse Clínica da Alma, com algo muito pontual, né? Sabe qual é a regra de fé? É não ter regras. Não limite o poder de Deus, não limite a fidelidade dele, a forma dele agir. Né? Essa é a principal regra, não ter regras. Obrigado, aprendi mais uma. Que bom demais.